Dando continuidade aos nossos estudos, agora nós vamos falar do que é matrícula, tá? Como funcionam as matrículas. Eu falei para vocês na última aula da transcrição, como que elas funcionavam, tá? E funcionam até hoje, né? Porque existem transcrições que ainda continuam em vigor, não são feitas novas transcrições, mas elas ainda encontram-se válidas, tá? As transcrições existem imóveis que são possíveis comprovar o seu registro ainda através das transcrições, tá? Mas entrou um sistema novo, tá? Entrou um sistema novo que são as matrículas. Deixa eu colocar aqui o slide, tá? Para a gente explicar um pouco mais sobre as matrículas. Então, eu falei para vocês, antes era um sistema bagunçado, né? As transcrições. Só que aí veio a Lei 6.015 de 73, 1973. E aí essa lei, ela veio para organizar. Ela veio para deixar uma coisa mais concisa e mais organizada, para você conseguir entender melhor o sistema registral no Brasil. Inclusive, o sistema registral do Brasil, tá? Ele é um dos melhores sistemas de registro. Tá? Muitos países vêm até o Brasil, né, representantes, para entender o sistema, que é o sistema registral, para pegar de modelo. Tá? Para você ter uma ideia de quão organizado é esse nosso sistema, tá, de registro de imóveis. Então, lá em 1973, foi feita a Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos, que continua em vigor até hoje, uma das melhores que existe no mundo. Tá? Ela entrou em vigor em 1976, tá? No dia 1º. Ela foi feita em 73, mas ela entrou em vigor em 76. Tá? Então, aí começou o sistema registral. O que esse sistema registral novo ele colocou? Né? Ele trouxe vários princípios para serem aplicados a partir deste momento. Então, eu trouxe alguns dos principais aqui para vocês entenderem. Tá? Princípio da unitariedade. Né? Que eu falei para vocês. Pode ter uma transcrição que tem 3 imóveis. Né? 3 imóveis, 3 terrenos e uma transcrição só em um registro. Agora acabou isso. Né? Agora, cada imóvel vai ter uma ficha única. E essa ficha única vai se chamar matrícula. Vai estar tudo concentrado. Todas as informações é para estarem concentradas nessa ficha. Que entra o princípio da concentração. Tá? Quem que é o proprietário, se ele se casou, se divorciou, se depois faleceu, vai ficar essas informações tudo ali. Né? Como se fosse um RG do imóvel. Não vai mudar esse número. Existe forma, tá, de serem abertas novas matrículas decorrentes de um encerramento da matrícula originária. Eu vou falar mais para vocês, como que se originam as matrículas. Existe a possibilidade de encerrar e abrir um novo número, mas, via de regra, vai ser o mesmo número. Tá? E aí, se tiver modificação, por exemplo, um desmembramento, aí encerra a originária e abre novas matrículas. Eu vou mostrar para vocês também. Tá? Mas todo o imóvel vai ter uma ficha única. E todas as informações irão se concentrar nessa ficha que se chama matrícula. Tá? A matrícula, o que mais acontece? A matrícula, ela tem como um dos princípios, o princípio da especialidade objetiva. Antes, o imóvel poderia ter 300 metros quadrados e ponto final, lá quando vai falar do imóvel. Hoje não. Hoje a descrição ela tem que ser perfeita. Você tem que ler a matrícula e tem que conseguir chegar neste imóvel de carro. Você tem que conseguir localizar este imóvel no mundo. Então, tem que ter o loteamento, o bairro que se encontra, qual que é a metragem de frente, lateral esquerda, direita, fundos, se é uma medida quebrada, tem que ter azimuth, qual que é a metragem quadrada desse terreno. Todas as informações têm que constar nessa descrição perfeita, né? Isso aí tem um nome, princípio da especialidade objetiva. Outra coisa, qualificação dos proprietários. Lembra que eu mostrei para você? Antes estava lá João da Silva, proprietário. Mas quem que é esse João da Silva? Hoje não. Hoje é João da Silva, RG número tal, CPF número tal, brasileiro, nacionalidade, profissão, domicílio, se ele é casado, qual que é o regime de bens do casamento dele, o nome da esposa, o RG, o CPF dela, qualificação, profissão, domicílio de ambos. Tem que constar tudo isso completamente, tá? Tem que ter essa qualificação completa das partes, dos proprietários, não só dos proprietários, mas até um credor que vai aparecer na matrícula, todo mundo que está envolvido nessa matrícula tem que ter a qualificação completa. Esse é um outro princípio, que é o princípio da especialidade subjetiva, que foi introduzida a partir da Lei 6.015, tá? E as matrículas, como eu falei para você, ela pode ser encerrada. Então, vamos supor, eu sou proprietário de um imóvel de 500 metros quadrados, certo? Ela é uma matrícula de 500. Se eu faço um desmembramento para 2 lotes de 250, aí ela vai se encerrar, essa matrícula de 500, e serão abertas 2 novas matrículas, e cada uma vai ter uma história
distinta, tá? Mas essa matrícula original, ela se encerrou, tá? Ela se encerrou, diferentemente lá das transcrições, que não se encerravam, né? Era feita uma anotação e era transportado para um outro livro. Hoje, as matrículas, elas se encerram, tá? Como assim, Charles? Me dá um exemplo, me desenha para mim aí como que funciona a matrícula. Eu vou desenhar, tá? Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa aqui, tá? Ocorre muita confusão, muita confusão. E esse aqui é um papo sério, deixa eu até voltar a câmera para mim. Ocorre muita confusão, as pessoas confundem, é uma bagunça geral, gente. A pessoa confunde matrícula, tá? Com escritura. Vocês não podem, vocês jamais vão confundir escritura com matrícula. A partir de agora, você não vai cometer mais esse erro. Eu falei para você que a matrícula é como se fosse um RG do imóvel. Tá? É como se fosse uma certidão de nascimento, vai ter todas as informações. A matrícula que vai constar quem que é o proprietário do imóvel, quais são suas medidas. Só a matrícula consegue comprovar quem é o proprietário. Se tem ônus, se tem hipoteca, se tem penhora em disponibilidade, é para constar tudo ali. Princípio da concentração, lembra que eu falei para você? Só que tem muita gente que confunde. Ah, meu cliente tem a escritura do imóvel, ele é dono. Não, não é assim. Não é porque uma pessoa tem uma escritura que ela é dona. O que é a escritura, Charles? Deixa eu colocar, eu trouxe aqui para vocês uma imagem, tá? Gente, isso daqui é uma escritura. Ó, escritura de venda e compra. Olha lá. Ortogante, vendedor, comprador. Aí tem aqui os dados, né? No dia tal foi feita a escritura. Quem que é o vendedor? Deixa eu passar, rolar a tela para baixo. Então lá, quem que é o vendedor? Aí vai virar folha, vai falar quem que é o vendedor e o comprador. Mas essa é uma imagem de uma escritura. Se o teu cliente tem uma escritura e ele não levou para registrar, ele não se tornou proprietário. A escritura é o que é, Charles? Resume para mim a escritura. A escritura é um documento. Então vamos supor, eu quero vender, eu sou proprietário de um imóvel, eu quero vender para o João. Eu sou o proprietário e meu nome está lá na matrícula, que é o único documento que comprova que é o proprietário. E aí o que eu faço? Eu vou lá, o João me paga à vista, né? E a gente vai no cartório de notas, que é o responsável para lavrar escrituras. E aí o cartório de notas, ele vai lá, identifica as partes, e ele coloca a nossa vontade, a minha vontade de vender e a dele de comprar, coloca no documento. O cartório de notas faz um contrato. Então pense que a escritura nada mais é do que um contrato. A escritura é um contrato. A escritura não define a propriedade. Ela é um contrato. Não adianta você ter essa escritura, você ou seu cliente, e guardar na gaveta, porque não foi dada publicidade. O imóvel ainda continuou no nome de quem está vendendo. Só ter a escritura não quer dizer que a pessoa é proprietária. Então tem que pegar essa escritura, né, que é o contrato, e levar para onde? Lá no cartório de registro de imóveis. Para que seja feito o quê? Seja registrada lá na matrícula. É princípio da concentração. Os atos têm que estar ali. E só no momento em que é levado essa escritura para registrar, que ocorre a transmissão da propriedade. A transmissão da propriedade só ocorre no momento do registro. Quem não registra não é dono. Você já ouviu essa frase? Tá? Então não basta ter a escritura, tem que levar para registrar. A escritura é só um contrato. Só vai ter eficácia plena quando levar para registrar lá na matrícula. Tá? Ah, então agora, vamos lá, eu vendi para o João é proprietário e registrou na matrícula. Agora o João quer vender para o Ricardo. O que tem que fazer? Tem que fazer uma nova escritura, que é um outro contrato. Tem que ir lá no cartório de notas, faz outra escritura, né, e leva para registrar. Aí sim vai ser registrado na mesma matrícula, num ato abaixo, que o imóvel foi vendido para o Ricardo. Tá? Então, cada negociação é uma nova escritura. Certo? Então, você não pode confundir. A escritura é o meio pelo qual consegue se transmitir uma propriedade. Tá? Mas só ter a escritura não quer dizer que a pessoa ela é a proprietária. Tá bom? Deixa eu colocar na tela agora, para vocês, uma matrícula. Compartilhar. Então, gente, isso daqui que vocês estão vendo aqui, né, é uma matrícula. Por exemplo, essa daqui é de Sorocaba, né, no cartório que eu atuava. Então, ó, a descrição do imóvel. Olha a perfeição, né? O terreno designado por lote B, elaborado, né, do planta de desmembramento, efetuada por Maria, lá no Vila do Mineirão, faz frente para a rua Ana Furtado, 5 metros, lado direito, né? De quem da rua olha para o imóvel, confronta com o lote A, mede 25. Do lado esquerdo, confronta com a propriedade de Antônio, onde mede 25 metros, e nos fundos 5 metros. Tá? 5 metros. Confronta pelo córrego Barreiro, encerrando a área de 125 metros quadrados. Tem metragem de frente, metragem de fundo, lado direito, esquerdo e metragem quadrada. Referido, e ainda, ó, referido o terreno localiza a 247 metros de distância da confluência da rua Antônio com a rua Antero. Olha, você consegue chegar neste imóvel a partir da leitura. Você está entendendo? E isso daqui é um imóvel que está ali 5 por 25, né, gente? Se for imóvel maior, as descrições vão ser muito mais detalhadas. E aí vem embaixo o cadastro,
os proprietários, ó, RG, CPF, casado pelo regime da comunhão, com José Rubens, e aí por diante, né? O registro anterior, como se originou essa matrícula. Deixa eu só continuar, né? Princípio da concentração. E aí, né, um dos proprietários se divorciou, foi averbado aqui, dando continuidade. Outro proprietário se divorciou, foi averbado aqui. Depois, esse pessoal que se divorciou vendeu para o Edmundo. Quem que é o proprietário agora do imóvel? O Edmundo. Dando continuidade. Eu vou mostrar ainda para você um sistema mais fácil de você entender mais para frente, tá? A leitura da matrícula. Aqui é uma leitura dinâmica, só para você entender. Aí o Edmundo se casou, né, com fulana de tal. Eles deram em caução o imóvel, inclusive, ó quem fez esses atos aqui em 2021, né? Escrevente autorizado, Charles Nunes, eu, né? O próprio. Eu fiz esses atos aqui, eu que registrei. Continuou. Depois, ó, cancelou a caução, né? Caução de locação. Caução de locação. E aqui parou a matrícula, mas não se encerrou. Então, vamos supor, até esse momento, quem que é o proprietário aqui? É o Edmundo, né? Ele comprou, a última venda está em nome do Edmundo. Agora, se o Edmundo quer vender, ele vai fazer o quê? Vai lá no cartório de notas com o fulano que ele quer vender, que ele quer comprar, fazer uma escritura e vai ser registrado aonde? Logo abaixo aqui. Então, o Edmundo vendeu para fulano de tal, e aqui é feito o registro. É a continuidade dos atos. Não é aberta uma nova matrícula, né, que nem era na transcrição. Se fosse transcrição, seria aberta uma matrícula nova, só para cada venda. Não, nesse caso vai continuar todos os atos aí em ordem progressiva. Muito mais fácil e muito mais organizado. É assim que funcionam as matrículas. Tá? Eu vou mostrar aqui para você na sequência a sistemática de uma análise. Como que você tem que analisar? Uma folha com um caderno, tem um modelo que você segue para você não perder nenhuma etapa dessa análise da matrícula. É importantíssimo você entender cada vírgula, cada linha dessa matrícula. E tem uma outra coisa, tá? Eu falei para você que pode ser encerrada a matrícula. Me dá um exemplo de encerramento. Deixa eu colocar na tela. Aqui também. Vamos lá, vamos colocar na tela. Então, esse daqui é o exemplo que eu tinha dado logo acima. Vamos lá, Charles, o que é essa questão de encerrar a matrícula? Então, vamos lá. Vamos supor que existe um imóvel aqui de 10 metros por 25. 10 por 25. E o proprietário, vamos supor que é o Edmundo, aquele lá que eu mostrei para vocês, lá da matrícula. Então, o Edmundo é proprietário dessa matrícula, tá? Tem todas as descrições, tá perfeito essa matrícula. E é a matrícula de número 500, tá? A matrícula de número 500 lá do cartório de registro de imóveis. E o Edmundo, ele quer fazer um desmembramento, tá? Ele quer parcelar esse solo, ele quer fazer o seguinte, ele quer fazer 2 terrenos, o terreno A e o terreno B, certo? E como que faz desmembramento, Charles? Como que faz desmembramento, desdobro, tá? Qual que é a diferença dessas palavras? Existe diferenciação. Se seguir uma lei federal de parcelamento, a 6766, vai ser desmembramento. Se tiver uma lei municipal, vai ser um desdobro, uma coisa mais simples. Tem que verificar no município, tá? Você tem que entender também sobre regularização. Mas é o seguinte, e é uma área muito boa, tá? Você atuar com desmembramento, desdobros, retificação de área, excelente. Para desmembrar o terreno, você tem que verificar o quê? Na Lei Federal 6766, fala que o mínimo que pode ter um terreno de frente é 5 metros, né, de testada, tá? E 125 metros quadrados. Então, o mínimo que pode ter um terreno é de 125 metros quadrados. É claro, o município também pode legislar e colocar uma metragem maior, mas o 5, né, não fala comprimento, mas fala 5 de testada e 125 de metragem total quadrada. Nesse caso aqui do Edmundo, que tem 10 metros de frente e 25, passou, porque aí, nesse caso, tem 250. Se dividir, dá 2,125. Então, tá dentro da lei, daria para fazer, verificando se o município vai permitir o mínimo 125. Tá? Na lei federal permite. Então, vamos lá. Desmembrou. Vamos ter a matrícula 500, Edmundo foi lá e falou, ó, a partir desse momento foi desmembrado. Foi criado a matrícula 510 para o terreno A e a 511 para o terreno B. Então, o que aconteceu quando foi feito averbado esse desmembramento? Encerrou aquela matrícula inicial, né? Ela não foi cancelada, ela foi encerrada, diferente. E foram abertas as matrículas 510 e 511. Tá? Então, cada matrícula dessa, agora vai seguir o número, né? 510 e 511. Cada matrícula dessa vai seguir uma história diferente. Autônoma, eu posso vender a A independente da B, e eu posso vender a B independente da A. Mas foram abertas 2 matrículas novas. Né? Então, encerrou a matrícula 500 e abriu a 510 e 511. Tá? Mas isso foi concentrado, essa informação está toda lançada na matrícula anterior, que é a número 500. Né? Então, a 500 foi encerrada e foram abertas 2 novas. Se originaram 2 novas matrículas.
Então, quais que são as formas de se originar uma matrícula? Como que nascem as matrículas? Elas podem nascer, por exemplo, dessa forma. Existe uma matrícula maior, foi feito um parcelamento e foram abertas novas matrículas. Ou então, existe uma transcrição lá antiga de 1960 e agora ela foi transformada em matrícula. Existe uma área maior, foi feito um loteamento, foram abertas novas matrículas. Existe uma área maior, foi feita uma incorporação, mas um condomínio, foram abertas matrículas para unidades. São formas de se abrir matrícula. O mandado de uso capião, um imóvel que não tinha matrícula, por exemplo. Então foi feito uma uso capião, foi aberta uma nova matrícula. Né? Existem formas de se nascer a matrícula. Dá um outro exemplo, Charles. Então vamos supor, imagina que existe a matrícula, tá? A matrícula número 10.000 lá no cartório. E essa matrícula número 10.000 é uma área de 500 metros quadrados, tá? 500 metros quadrados. É uma área assim. O que acontece? Dessa área, o proprietário começou, né, a fazer o quê? Ele fez um loteamento aqui. Isso aqui é tudo quadra, tá, gente? Daqui ele abriu rua. Aqui ele abriu rua. Ô, rua grande danada, né, gente? Isso aqui é rua de passar trator, né? Então, imagina aqui, né? A matrícula inicial é esse desenho. A matrícula inicial é esse desenho aqui de contorno. E aí ele mostrou um loteamento. Né? Quadra A, quadra B, quadra C, D, E, F, G. Em algumas partes aqui, ele fez área institucional. Isso aqui ele deu para a prefeitura. Aqui ele deu para a prefeitura, né? Para colocar hospital, para colocar escola, estação de saneamento de água, tratamento de água, esgoto, né? Então, ele fez umas áreas institucionais aqui. E aqui é rua, né? Aqui é rua. Aqui é rua. E aqui foram feitos os lotes, né? Foram feitos os lotes. Tudo lote, tudo lote. Cada lote desse aqui, né? Foi aberta uma matrícula individual. Então, nasceram novas matrículas. E lá na matrícula original, que é a número 10.000, ficou o registro do loteamento. Ficou o registro do loteamento. Falando, foi feito o registro do loteamento, e daí nesse loteamento foi implantado a quadra A, a quadra B, a quadra C, e aí depois colocou uma planilha, como se fosse do Excel nessa matrícula, colocando, a quadra A tem o lote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, se foi aberta matrícula para o lote 1, já vai constar nessa planilha lá que você consegue ver no cartório. Às vezes tem matrícula que não foi aberto ainda, está em branco. Mas quando vier uma escritura de venda e compra, será aberta uma escritura para esse lote, né? O importante é o loteamento estar registrado. Não se desespere se você não falar, estou comprando um imóvel, só que não tem matrícula aberta. Mas o loteamento ele está registrado, né? Que faz parte desse terreno, está. Então fique tranquilo, porque vai ser aberto oportunamente. Quando você levar um ato lá no cartório, o cartório vai dar uma numeração para esse lote. Né? Ele ainda está englobado na matrícula mãe do loteamento, né? Porque ela não foi encerrada, ela continua em aberto, certo? Então, essa também é uma das formas de se originar a matrícula. Isso daqui foi para você ter uma ideia de como funciona a matrícula, como que hoje é concentrado, às vezes, as informações, é muito mais organizado, tem um sistema de princípios que regem o direito imobiliário registral, né? Não é que nem era antes, uma bagunça total. Né? Hoje é muito mais fácil. Agora vamos entrar na sistemática da matrícula. O que é registro e o que é averbação? O que é registro e o que é averbação? Na próxima aula.